Fala galera, tudo bem? Voltando um pouco aqui, fiquei uns dias parado, né? E nada melhor do que voltar falando da derrota, né, do Atlético pro Vitória, né? É aquela frase, caiu no barradão, tomou no... Mas o que vamos analisar? Eu não consegui gravar ontem, mesmo que o jogo acabou até relativamente cedo, porque eu quis esperar a entrevista do Domingues. Que é a entrevista que deixa qualquer um meio assim, e o pós ainda que eu vi ficou bem preocupante. Mas. E o jogo em si? O Atlético começou jogando bem, criou algumas pequenas chances, quase marcou. Porém, na falta, eu acredito discutível. Para muita gente não foi, vi gente falando que foi. Eu marcaria, eu. Mas, numa falta que a barreira pula, o Everson no outro canto não chega. Gol. Um gol, ok, erro da barreira e tudo, mas ok, é um gol ocasional, não é um gol que você espera. Mesmo que tenha um erro da barreira. Que pulou, a bola passou por baixo, não tinha nenhum homem por baixo. Mas após isso, o Atlético despenca. Parece que sentiu o gol. Scarpa não conseguiu solucionar. Alonso toda hora tomando bola nas costas. Renan Lodge, mesmo problema que o Brasil sofria, toda hora tomando contra-ataque. O Coelho, que começou bem o primeiro tempo, jogou bem. Depois começou a cair, caiu demais. E o Atlético entrou na estratégia do Vitória, que é pressionar, pressionar, não quebrar a linha e no final tomar gol de contra-ataque. E para mim isso é preocupante, porque contra o Inter, que eu não fiz o vídeo, mas já misturando os dois vídeos, eu acreditava que o Atlético poderia ter uma evolução meio parecida com o jogo do Jardim. Tomar muito ataque, conseguir se defender bem, chegar e finalizar para matar. Enquanto o Vitória não chegava para finalizar para matar. Às vezes chegava, não matava, ou nem chegava, não conseguia quebrar as linhas para a construção. E isso é um grande problema. Tanto que tem até a cena do Domingos chutando a garrafa, saindo da sala de coletiva, porque eu acredito que ele vê que o time dele é ruim. O Atlético parece muito um time de Série B no quesito elenco. Ah, porque o elenco joga ruim? Não, porque um time de Série B, você pega um outro, tem um cara que passou pelo São Paulo, Corinthians, jogou lá fora. Uns suplentes meio que nem a mãe dele deve conhecer ele dentro de casa. É uns caras que passa batida, é uns caras que se você põe em campo com medo, porque você sabe que eles podem errar. Você sabe que se eles fizerem merda, vai dar merda. Não é um jogador bom que se ele errar, você sabe que ele pode recuperar. Não, um cara que só dele encostar na bola, você já imagina ele fazendo merda. Além de muito jogador jovem que tem habilidade, tem fôlego, mas não tem técnica. E é isso que falta. Porque o Atlético não contrata um jogador que é um suplente, transforma o suplente em titular, o que dá merda, e isso faz com que o time meio que vá continuar nessa tendência de brigar lá embaixo. E isso se não priorizar a Copa. Se priorizar a Copa, vai brigar com certeza. Para mim, se não priorizar, for com reserva, misto, eu acho que o Atlético pega uma Sul-Americana, 11º, 12º, mas eu acho que a situação é tensa. Outro fator que eu vi muita atleticana falando é que vai brigar para não cair. Primeiro turno eu diria que sim. Eu diria que sim. Mas eu não sei o que essa contratação o Atlético vai trazer, se trouxer. E eu acredito que dentro disso, o principal, eu diria um dos principais, assim, é o Atlético. Eu acho que ele quis criar um elenco que jogasse pro Hulk até o fim do contrato dele. Os primeiros anos deu muito certo, sempre jogava pro Hulk e tal. Teve o Paulinho que não ajudada. Teve aquele que foi pro Boca, não me falhou a memória, o volante foi pro, que era zagueiro, virou volante, foi pro Boca agora. Agora não, ano passado, né? Esqueci o nome dele. Batalha ajudou bastante também. O Atlético tinha algumas pecinhas que ajudavam, mas no geral era sempre um time focado no Hulk. Só que ano passado o Hulk decaiu por conta da idade. Quando passa mais tempo ele não rejuvenesce, ele envelhece. E o Atlético no quesito, não um time, mas no quesito gestão, não está se adaptando bem a isso. Esse ano o Hulk às vezes nem é titular. Eu não tenho certeza, mas acho que ele não entrou.
Acho que ficou Cassiari e Renier, são jogadores mais velozes. E isso é um problema para o clube atlético, porque se você cria um elenco, todo treinador que vir para fazer jogar por um clube, tem que jogar por um jogador, o clube. E esse jogador é muito velho, e você pega o Pedro, que eu acho que tem 28, você faz isso por uns 4, 3, 5 anos, ok? Você contrata o Hulk, que na época, se não me engano, tinha 36. 21 tinha 36. Não, ele tinha 34. 34? Você fazer isso é uma cagada de gestão. Se fazer isso por 1, 2 anos, ainda ok, para ganhar título, ganhar relevância, para contratar alguém para ser o substituto, mas você meio que fazer isso até o fim do contrato é uma grande cagada. E eu acho que o Domingues, que gerou a cena que chuta a garrafa, é muito por conta disso. O elenco é ruim, tem muito jogador nada a ver. Você tem uns jogador rápido, você tem uns jogador devagar, e o Domingues é um cara de contra-ataque, então meio que todo mundo tem que ser rápido. Um ou outro tem que ser devagar, mas eu tenho muito jogador devagar. A zaga é aquela meio que inconstante, igual contra o Inter pra mim. Ela jogou ok, nota 7. É 7. Jogou ok e nessa já desastrosa. A zaga é horrorosa. Então você tem um elenco muito inconstante com a zaga. O Everson não vai salvar sempre. Salvou contra o Inter, dessa não teve como salvar. Porque foram 2 gols muito bonitos que não tinha como. Até que as pessoas falaram que era defensável, mas falta quando passa e o goleiro fica no outro lado para ganhar mais impulso. É difícil, é complicado, então acho que esse dá para dá para passar batido. E eu acredito que o Domingues vai ter dificuldades, porque você jogar em contra-ataque sem elenco é difícil, porque o estilo dele é igual o do Jair Ventura que ele enfrentou, que ele caiu na roda. Só que o Jair, ao invés de jogar com 3 zagueiros, ele joga com 3 volantes. Por isso que o time dele às vezes parece ser um pouco. Jogou melhor do que o Atlético. Porque o Atlético não tem elenco para jogar com 3 zagueiros. Porque para você jogar com 3 zagueiros tem que ter pelo menos 2 bons. E o único que o Atlético tem bom é o Lianco, que é um. E a gente não sabe se o Lianco vai estar bom. Se eu não me engano, ele deve estrear contra o São Paulo. Que é outro detalhe, o Atlético vai enfrentar São Paulo e o Fluminense. Se eu não me engano, o São Paulo é em casa e o Fluminense é fora. Mas o São Paulo está vindo bem. Com o Roger, vamos ainda ver se vai manter a constância de bem do Crespo. O Fluminense já é aquele time meio bipolar, mas com a individualidade boa, coisa que o Atlético não tem muito. Dudu tá velho, porque a explosão que ele tinha ele não consegue ter agora que tá velho. Renier, marketing do Flamengo. Ele não é nem triatleta, ele não corre direito, não consegue pedalar muito bem e finalizar. Parece que ele tá tentando correr e pedalar. Aí você tem o Scarpa, que é técnico, mas é preguiçoso. Você tem o Alonso, que um dia tá mal e no outro tá péssimo. Você tem os Vitor Hugo, que tá meio assim. Você tem o Cueja, que parece que só joga um tempo. Aí você olha no banco, tem Igor Gomes, que faz várias funções, mas não faz nenhuma ao mesmo tempo. E até na dele ele é bem questionável. Você contrata o Renan Lodge a peso de ouro e o cara chuta a latinha. Aí o único que se salva assim é o Everson. O Everson só. Que ainda tem problema muito com a bola aérea, de saber se vai ser ou não, mas tirando esse detalhe um pouco, que é um detalhe importante, mas tirando esse, o time do Atlético é um time bem delicado. E em partes eu concordo que o time deve brigar para não cair, mas se focar em Copa, porque a diretoria tem uma ideia de merda de não ter elenco que focar em Copa, porque a Copa é tiro rápido. Não, Copa não é tiro rápido. Pode acontecer igual o Flamengo e Lanús, que o Lanús ganhou e tal, mas não é. Você não pode focar na Copa só. Ah, não, a gente tem um elenco meio ruim e tal, torcer para alguém fazer alguma coisa. O Lanús ganhou na estratégia de tudo, mas olha para você ver, por exemplo, o Corinthians. O Corinthians tem jogadores mais diferenciados que individualmente são bons. Tem o Yuri Alberto, que é um jogador bom. Tem o Depay, que quando quer jogar, joga. Sabe, o time do Corinthians que ganha do Flamengo tem peças individuais boas. O Atlético não tem. Tinha o Hulk não tá jogando. O Hulk tá velho. A diretoria não entende. O Hulk tá velho. O Hulk não consegue jogar como antes porque o Hulk tá velho. Normal. Nem o Cristiano Ronaldo, que é uma máquina, não tá conseguindo jogar. Porque tá velho.
a idade chega, a idade bate, o atleta tem uma explosão muito mais cedo. Diferente de você que faz academia, que, mas eu consigo jogar com os meus 38 e tudo. O atleta ele tem que ter uma explosão muito cedo e essa explosão faz com que com 35 o joelho dele que era para ficar ruim com 50 ficasse ruim agora. Então um atleta tem a explosão muito grande de desenvolvimento, ele tem que desenvolver muito rápido. Sei lá, com 15 anos, se você não tiver num sub 15, no sub de algum clube profissional, Cruzeiro, Atlético, América, Tombense, Atlético, América, se sei lá, tiver num clube, vou criar aqui o Juiz de Fora, que é um time que joga contra São Paulo, mas é só de clube local mesmo, não tem time profissional, você já pode meio que olhar como quase um fracasso. É bom você já fazer a prova do Enem. Por isso que o Atlético fez uma merda de o quê? Focar só no Hulk, o treinador que vem tem que focar no Hulk. E um outro grande detalhe, ele ficou com o Sampaoli, mesmo a torcida não indo, demite o Sampaoli, que é um técnico que tenta ser mais ofensivo, e contrata um cara que é defensivo. O cara que ele tenta impor o jogo, ele precisa de jogador técnico. Cara que sabe criar a jogada, que tem bom passe, que sabe cruzar. O cara que é de contra-ataque, ele precisa que o cara saiba fazer duas coisas. Que ele sabe correr, essencial, e que ele sabe chutar a bola para a área, que é o essencial. Pedalar, bom opcional. Fazer gol, outro bom opcional. E o Atlético não tem tanto isso, não tem jogadores tão velozes para isso. E os que tem não conseguem finalizar bem. Porque os caras não conseguem chutar bem para a área. Principalmente um que pra mim tinha que ter ido embora junto com o Biel. O Biel ainda não foi embora, mas tinha que ficar igual o Biel, meio isolado. O Biel foi embora? Agora eu não lembro se eles conseguiram rescindir o contrato dele, mas eu acho que o Biel vai ficar até meio do ano e depois ir embora. Mas se não for o caso, o Renier não dá para entrar. Mas aí fica aquilo, não entra o Renier, entra quem? Dudu. Dudu não corre, Bernardo não corre. O técnico, eu acho que ele está muito emputecido, que até chutou a garrafa para longe, porque ele não tem peça. Aí ele vai trazer alguém da base, alguém da base não tem técnica. Aí ele vai usar o Bernard e tem técnica, mas ele não tem velocidade. O cara, sei lá, vai correr contra o goleiro, perde. Então, a situação que o Atlético se encontra é uma situação delicada. E os dois próximos jogos vão prejudicar demais o Domingues. Eu acho que vão ser derrotas ok. E eu acho que vai ser meio parecido com a derrota do Flamengo pro Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o Flamengo. Que vai ser dois jogos para mostrar o quão frágil é o elenco. No caso do Cruzeiro, que eu não quis fazer vídeo. Mas se eu fosse resumir, seria o jogo contra o Flamengo mostrou o quão frágil é o elenco do Cruzeiro. Que não tem uma peça para substituir nem parecida. Tem peças muito abaixas para substituir jogadores que jogam bem. E o Atlético passa algo por isso. Aqui tem jogadores que jogam bem, não jogadores muito acima. E quando esses bem saem, entra um cara muito ruim, que não consegue manter. É um time que, o Alonso vai ter que sair para entrar o Juan, o time cai. O Hulk vai ter que sair para entrar o René, o time cai. Vai sair o Scarpa, vou pôr o Bernard para jogar um pouco mais centralizado. O time vai cair de produção. O Domingos ele não consegue. Parece que ele não consegue ter um elenco assim para jogar, porque o time cai. Tanto que segundo tempo o time caiu e fez substituição, foi como se não tivesse feito, porque o time só cai de intensidade, cai de produção. Então eu acho que isso tudo faz com que o Domingos fique muito puto. E ele sabe que não tem como contratar. Se o Atlético contratar um jogador, vamos por três. Ele tenta três jogadores. Se ele contratar três vai ser muito, porque o time não tem dinheiro, falou que não vai trazer contratação muito cara e tal. E isso é complicado porque o futebol tá caro. Sei lá, você vai pegar o terceiro goleiro do Santos, o time pede 15 milhões no cara, o terceiro goleiro, não sei quem é, mas pede 15 milhões. Então, assim, o futebol tá caro, o Atlético não tem dinheiro. O futebol tá caro, o Atlético não tem dinheiro para contratar e a base não é muito boa. Antes da 17, que até foi promovida para o Sub-20, a do Sub-20 foi rebaixada, se não me engano, com 1 ponto no brasileiro. 1 ponto. Mas é Sub-20. Mas você tem um Sub-20 que é rebaixado com 1 ponto, é triste. Nem vencer, não venceu, sei lá, nem jogo de botão, não venceu, não venceu. Então o Atlético passa uma situação delicada. Eu não sei se eu consigo fazer, mas eu acho que até talvez no domingo eu possa trazer clubes que meio que demonstram que vai ainda cair nessa década. Mas se fosse para resumir, igual o Botafogo, eu já tinha essa percepção, porque os problemas com o Texas lá fora ia, só tá no Botafogo.
O Atlético vem flertando muito com o rebaixamento. O Inter vem muito mal. O Grêmio, se cair, não é surpresa, porque sempre tá lá embaixo, do nada tem uma explosão. O Corinthians está começando a sair disso. O Corinthians está começando a sair dessa escala um pouco, mas não garanto ainda. O Vasco, se cair, porque sempre briga lá embaixo. Mas o Atlético tá nessa categoria, eu considero triste, porque o time que foi campeão em 21, pelo que prometeu, em 5 anos, desses 5 anos, 3 direto brigando para não cair, porque focou em Copa, é uma situação complicada. Eu acho que o atleticano ele tem que ter calma um pouco, que igual o Domingos pediu, mas eu acho que ele cai antes da Copa. Ou o time vai esperar até a Copa, porque a Copa é daqui praticamente 2 meses, a gente está no meio de março, né? Daqui 2 meses praticamente é a Copa. Então acho que eles vão meio que perto da Copa, talvez faltando 1 ou 2 rodadas, vai demitir ele para tentar alguém para solucionar. O que é um problema, porque quem vai achar Fernando Diniz? Vai trazer o Diniz? Se trouxer o Diniz é rebaixamento. E o Diniz ele gosta de passe, mas o time não sabe fazer nada. Ah, mas ele tem a Libertadores, treinou a seleção. Ele treinou a seleção, foi horrível. Libertadores ele quase rebaixou o Flu no outro ano. No Vasco, o torcedor do Vasco odeia ele. No São Paulo, o torcedor do São Paulo odeia ele. No Cruzeiro, o Cruzeiro odeia ele. Por onde ele passou, todo mundo odeia ele. Mesmo no Fluminense, que ele ganhou o título, o pessoal só fala que ganhou o título, mas às vezes odeia ele. Então, vai trazer quem? Não tem muito nome. O que? De cabeça eu lembro só dele. Vai o que? Tentar restar Abel Braga? Vai atrás do Cuca, como sempre faz? Então, assim, eu acho que o Atlético tem muitos problemas. Muitos. Que não vai ter como solucionar. Eu espero que na Copa consiga solucionar esses problemas. Que vai ser difícil. Porque até muita gente fala, na Copa vai solucionar muita coisa, que vai ficar um mês parado, mas é um mês parado para todo mundo, não é só para o Atlético. Todo mundo na Série A, né? Mas não é só para o Atlético, sabe? Então, isso dificulta muito. Eu acho que isso traz uma dificuldade enorme para o time conseguir evoluir. Aí eu não sei, né, se vai conseguir alguma coisa, trazer igual o dinheiro que tira dinheiro do além, né? Se o Atlético vai fazer isso, tirar dinheiro do além. Mas tá difícil. A única notícia boa eu esqueci, aquele cara que participava também da gestão, que tá com envolvimento, acho que é do Banco Master, né? Que o Menin conseguiu tirar essa parte dele. E acho que o atleticano tá tendo mais alegria fora de campo e vendo o Cruzeiro, porque com o time mesmo tá triste, né? Mas vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos capítulos. Acho que é só. Acho que o Atlético não tem muito o que falar além disso. Ele sempre vai ser visto repetitivos, né? Tanto que o Domingos deu a quarta entrevista repetitiva. Que o elenco é meio difícil. Tanto que, se eu não me engano também, o time tomou 3 gols em 4 jogos, mas desses 4 jogos é a segunda vez que o time cai no esquema do técnico. Do América eu nem considero, eu acho que o América ele já entrou para tentar se classificar via pênaltis mesmo. Domingos estreia, então relevo. Enquanto o Cruzeiro entrou na tática do Tite, o que você já vê que é preocupante, porque a tática do Tite é meio ruim. Contra o Inter, conseguiu pressionar e tudo, porque o Inter vinha mal, né? Tem Borja no ataque, fazer o quê? E contra o Vitória é triste. Eu acho que se tivesse invertido, perdido pro Inter e ganhado o Vitória, teria sido menos pior. Talvez a crítica, não a crítica, né? Mas esse olhar não seria tão pesado. Como foi a tática do Vitória, do Jair Ventura, que tem mais derrotas do que vitórias na carreira, é complicado. Mas acho que no geral é isso. Tô postando vídeo no domingo, desejo um bom domingo. Vou tentar postar hoje à noite o do Cruzeiro assim que acabar, porque eu gosto de esperar as entrevistas. Talvez eu não espere a entrevista, eu vou gravar mesmo. Talvez ainda hoje vai ter mais um vídeo. E amanhã a gente vai ver a seleção brasileira, né? Vou dar minha opinião um pouco, porque é convocação, né? Quais nomes foram bons, quais nomes foram ruins, quem eu convocaria no lugar, como seria. E no geral é só isso. Peço você para curtir, se inscrever, deixar o sino ativado. E eu vou tentar, no fim desse mês, trazer um tema com edição e tudo. Ainda vou decidir qual que é o tema que vai ter edição e tudo. No geral, esses vídeos de dia a dia não vai ter edição, vai ter só conversando e tal. No mais é isso.
Um abraço e torcer pro Atlético melhorar logo, porque tá triste. Vai ser praticamente. É o terceiro ou quarto? Se não me engano, terceiro ano seguido brigando para não cair. E torcer para não focar nas Copas e finalizar logo.